PF, polícia, essa foi a notícia hoje de manhã. O Metrópolis foi o primeiro portal a dar, então mérito para o Metrópolis, né? Polícia Federal prende Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro, e faz buscas na casa do ex-presidente. A busca não é na casa do Mauro Cid, não. Para você começar a entender a dimensão, o tamanho dessa notícia de hoje. Tá? Vocês estão aqui, provavelmente num dia daqueles que vale a pena marcar na agenda, que é um dia para ser lembrado. Esse, Mauro Cid, a foto mais característica dele é aquela que tem o tupetinho na frente, aquela que ele ficou conhecido, né? Internacionalmente conhecido por aquele tupetinho que lembra aquele... O Patrick do Olha-Faca. Como é que é o nome? O Patrick do Olha-Faca. O Patrick do Olha-Faca, que todo mundo fez meme, etc. E eu tô falando isso não é para tornar caricato a manchete, não, mas para as pessoas se lembrarem de quem que a gente tá falando. É um personagem... Só pra gente dar o crédito, perdão, foi o Igor Gadelha, que foi o repórter... Igor Gadelha. Isso. Ótimo. Tá? Então, matéria do Igor Gadelha, que já está em todos os jornais, e a gente vai ler a matéria com vocês, aqui vocês vão acompanhar tudo. Vocês não vão perder absolutamente nada. Que todas as matérias vêm de uma nota da Polícia Federal, e essa nota da Polícia Federal foi replicada, e ali cada um, enfim, botou o seu temperinho, aqui você vai ter o tempero ICL na notícia. Então, tiraram o cara daqui, mas ele estava aqui é aquele cara que estava o tempo inteiro ao lado do Bolsonaro, é o ajudante de ordens de Bolsonaro, é aquele cara que não faz nada que o Bolsonaro não tenha pedido. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. Um ajudante de ordens, olha o nome do cargo, ajudante de ordens, significa que ele ajuda a executar o quê? As ordens. De quem? Do Bolsonaro. Então ele é um ajudante de ordens de Bolsonaro. Um ajudante de ordens tem que ter ordens para agir. É por isso que quando você prende o ajudante de ordens que fez uma coisa errada, que executou uma ordem ou se envolveu numa ordem errada, você tem que buscar, procurar, investigar na casa daquele que dá as ordens para o ajudante de ordens. Aí a gente começa a se perguntar, putz, caraca, prenderam 8 de janeiro. Os atos terroristas em Brasília, que destruíram Brasília, o negócio que vai ter a CPMI agora, o negócio avançou, pô, eles estão com um monte de imagens das câmeras, estão investigando as pessoas, prenderam ele. Não. Não é por isso. Ah, então, eu já sei, é o lance das joias, porque não foi ele que a gente viu, que ficou no telefone, que botou no Viva Voz, para o Bolsonaro se comunicar com o cara que viu o negócio lá do avião da FAB, novamente, ajudante de ordens, era o cara que estava envolvido nessas ordens. Então já sei, ele foi preso pela questão lá das joias. Não. Não foi reunião com o embaixador também, que ele estava envolvido também, não foi isso, será? Também, reunião com o embaixador, ou aquela questão da reunião com vários embaixadores que o Bolsonaro fez antes das eleições, né, para falar de urna eletrônica, não sei o quê. Não foi por isso. Ah, então deve ser algum dos escândalos do Bolsonaro. Tinha alguma coisa a ver com o esquema de rachadinha, ou imóvel que o Bolsonaro comprou? Não. A conclusão, antes da gente já revelar o mistério para vocês, é o seguinte, meu irmão. É tanto crime, que às vezes a gente não se dá conta. E eu tenho falado aqui, que o que mais impressiona é o seguinte, será que não vai acontecer nada por nenhum deles? E aí a gente descobre, vamos botar a matéria aqui, por que ele foi preso. Você nem lembrava dessa. Essa você nem lembrava. A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira, dia 3 de maio, um mandado de prisão contra o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ajuda a cumprir as ordens de Jair Bolsonaro, e outro de busca e apreensão na casa do Jair Bolsonaro, em Brasília. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Autorizada? Tá vendo? Isso é ditadura, o Xandão tá mandando... Não, autorizada quer dizer que a Polícia Federal, ela pediu autorização, ela que fez a investigação, ela que viu a necessidade, não foi o Alexandre de Moraes que fez. Porque o que as pessoas veem é o seguinte, Alexandre de Moraes prende. Não é. Alexandre de Moraes manda fazer apreensão em busca. Não caia. Ele autorizou
a operação, que foi pedido pela Polícia Federal. As ordens estão sendo cumpridas no âmbito da chamada Operação Venire. Segundo a Polícia Federal, a operação investiga uma associação criminosa acusada pelos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid nos sistemas do Ministério da Saúde. Então, esse crime é o crime dessas pessoas terem, né, supostamente, inserido dados falsos nos sistemas. Por quê que eles teriam inserido esses dados falsos no sistema? Porque durante a Covid, quem se lembra, várias restrições que existiam durante a pandemia exigiam que você tivesse ali o registro de que era vacinado. Para viajar, você precisava ser vacinado. Para poder entrar em vários lugares, você precisava ser vacinado, né? Para poder, enfim, fazer várias coisas do seu dia a dia sem ter nenhuma limitação, você precisava do cartão de vacina. E isso era uma informação que estava no sistema. Então, essa máfia, talvez você nem soubesse que tinha essa investigação. Eu, por acaso, me lembro, como a gente tem um noticiário, eu lembro que tinha essa denúncia de que tinha tido uma manipulação do sistema que trazia os dados de vacinação. Então, é essa denúncia que você nem se lembra mais que gerou essa operação. Ao todo, a Polícia Federal cumpre 16 mandados de busca e apreensão, 16, a gente vai ver de quem são, e 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro. Os policiais também farão análise do material apreendido durante as buscas e colherão depoimentos de pessoas que tinham informações a respeito dos fatos. Vamos para mais dois trechinhos que eu separei e mandei para a turma, só para a gente entender aqui. A coluna apurou que outros 2 presos são Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Sérgio Cordeiro, ex-assessor e segurança de Bolsonaro, um outro assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, foi alvo de busca e apreensão. Olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui, minha irmã. Todos, all in, viajaram para Orlando, nos Estados Unidos, com o ex-presidente. Está entendendo? Está entendendo que todas essas pessoas envolvidas na investigação, todas as pessoas envolvidas, é o que a investigação mostra, nesse esquema que apura a inserção de dados falsos, elas eram as pessoas que estavam grudadas no Bolsonaro. Segue, vamos lá. Vamos lá, próximo, que eu separei para vocês. A Operação Venire tem como objetivo esclarecer a atuação de associação criminosa que inseriu dados falsos de vacinação contra a Covid nos sistemas do Ministério da Saúde. São cumpridos 16 mandados de prisão, de busca e apreensão em Brasília e no Rio de Janeiro. Os demais alvos, a gente falou aqueles ali, são ex-integrantes do Gabinete de Segurança, todos ligados a quem? Ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Me desculpa a ênfase e me desculpa a repetição, mas é importante vocês entenderem que é o seguinte, de que a gente está falando? Quem é que, em tese, se isso for comprovado, né, cometeu o crime, o ilícito? Quem? O ajudante de ordens do Bolsonaro, o assessor especial do Bolsonaro, o segurança do Bolsonaro, o outro assessor do Bolsonaro. E aí eu te faço a pergunta que é a pergunta mais simples. O que esse cara faz sem ter sido instruído pelo Bolsonaro? O que os assessores do Bolsonaro fazem sem terem sido instruídos pelo Bolsonaro? Todos viajaram junto com o Bolsonaro para Orlando. Diga, Vivian.
Temos atualizações. Vamos. Perdão, eu estou aqui para te puxando. Edu, a gente vai trazer agora, então, uma atualização da Mônica Bergamo, que ela fala o seguinte: o ex-presidente Bolsonaro já se manifestou. Ele disparou telefonemas públicos, telefonemas a políticos, advogados, apoiadores, auxiliares, que a Polícia Federal entrou assim que a Polícia Federal entrou na casa dele, com esse pedido de busca e apreensão. Ele estava bastante tenso, segundo a apuração dela. Pediu que todos se reunissem em Brasília, assim que possível, Edu. Assessores e auxiliares que moram em outros estados já estão providenciando aviões, jatos particulares para encontrar Bolsonaro. O advogado dele está voando para Brasília. E aí, uma aspas do advogado, ou melhor, de um dos principais auxiliares de Bolsonaro, diz o seguinte: estão brincando com fogo. Antes de eu te passar a bola, tem mais uma break news. Vou deixar essa com o William. E aí você já tá com o pacote todo. É a break news, é tipo o Kinder Ovo de break news. Isso. A Vivian falou que o Bolsonaro ligou para várias pessoas. É bom ele ter ligado logo, porque logo em seguida a Polícia Federal, Edu, apreendeu os celulares de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Essa apuração é da Bela Megali, né, no jornal O Globo, e a Bela trouxe a informação de que o Jair não deu a senha do celular. Parece uma coisa comum no bolsonarismo, né? O Anderson não deu, o Jair não deu, a Michele... o celular. Imagina a senha. É isso aí. A Michele passou a senha do celular para que a Polícia Federal pudesse olhar o celular, tá aí. E o Jair Bolsonaro não deu a senha, mas Jair e Michele estão sem celular agora. Os celulares foram apreendidos pela Polícia Federal. É óbvio que a gente tem que saber se essa é a carteira do ladrão. Porque com certeza uma turma dessa tem o celular que ele vai entregar para a polícia. É aquele celular que, se for pega, entrega esse. Ninguém aí é bobo. Eu acho muito difícil, depois de 4 anos, aparelhando um monte de instituição, eles não terem tido nenhuma dica ou não terem sentido nenhum clima do que estava para acontecer. De repente, até foi tão bem feito que eles não sentiram. Mas a gente não pode partir desse princípio. Mas o fato é, quando o cara diz que estão brincando com fogo, ele dá a certeza de que a gente acertou o alvo. Ele dá a certeza de que a gente acertou o alvo. E repito, a gente está falando de um assunto que vocês nem lembravam, que ninguém lembrava. A gente está falando de inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde para forjar certificados de vacina que não eram reais. A gente não está falando de 8 de janeiro. A gente não está falando dos esquemas das joias. O esquema das joias que a gente sabe que o Cid atuou, falou, botou no... Não estamos falando de nada disso ainda. E o negócio... Por que esse negócio é pura nitroglicerina? É pura nitroglicerina porque quando você começa a ter muita coisa que é passível de investigação, que pode se configurar como crime, meu irmão, a busca é na mesma casa. O celular que é usado é o mesmo. Os personagens eram os mesmos. Então, o que acontece? Nesse celular, nessas casas, nesses documentos, nessas mensagens, você acha que não vai ter coisa relacionada a dia 8 de janeiro? Você acha que não vai ter coisa apontando para a questão das joias? Você acha que não vai ter coisa revelando coisa que a gente nem sabe ainda? É claro que vai ter. E o ponto mais importante de hoje é o seguinte: quando você chega e fala assim, o ministro do Bolsonaro fez não sei o que lá, tem aquela hipótese de que assim, o cara agiu por interesses próprios. O Juscelino Filho, que hoje é o ministro do Lula, o cara pegou o avião da FAB ali na molezinha, foi ver negócio de leilão de cavalo, tem a história dele que ele construiu, deu a verba para construir do orçamento secreto estrada, não sei o quê. Mas é o seguinte, a gente sabe que ele, algumas dessas coisas ele não fez como ministro, fez quando ainda era deputado, ele tem a liberdade de fazer essas coisas todas por interesse próprio, por vontade própria. Agora, Vivian, ajudante de ordem, não tem vontade própria. Assessor especial, não tem vontade própria. Não existe essa turma ter se reunido para fazer coisas sem esse aqui. Não só saber, mas mandar. Não tem essa possibilidade.
Então, o que é importante hoje? Talvez um dos dias mais importantes para quem espera ver um dia esse senhor aqui punido por todos os crimes que cometeu. Ou se não, por algum dos crimes que cometeu, mas punido. Essa história de pegar o celular tem uma coisa mais simbólica para mim do que prática. Eu acho difícil, nesse celular, ter informações que vão enfim, mostrar que Bolsonaro fez isso, aquilo, uma transferência de dinheiro, recebeu dinheiro numa conta em paraíso fiscal. É difícil nesse celular ter isso. Agora, meu irmão, pegaram o celular do ex-presidente e da ex-primeira-dama. Isso tudo acontece ao mesmo tempo em que, outra notícia que a gente vai dar hoje, o governo do Distrito Federal não autorizou que o Anderson Torres saísse da prisão.